Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo perfeito, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Fernanda Roosevelt. Me acompanhe, você que viu o vídeo anterior sobre macumba, se ela pega, se ela não pega. Agora eu vou estar falando para vocês as dicas de como se livrar da macumba. Primeira dica: banho de sal grosso. Eu tenho um vídeo especial aqui no meu canal sobre banho de sal grosso. Eu acho o banho de sal grosso bom pra tudo. Ele é uma espécie de cristal, como eu já falei no vídeo anterior, em que ele acaba sugando as energias negativas. E eu acho que ele é um pouco mais eficaz no sentido da inveja. Quando você percebe que pessoas, elas têm inveja de você. Agora, se você percebe que essa macumba, que esse trabalho negativo que chegou até você, ele está trazendo junto uma entidade não, né? Um espírito perdido, só que negativo e que acaba atrapalhando a sua vida, essa companhia que pode ficar do seu lado, como eu relatei no vídeo anterior que aconteceu comigo, eu vou indicar esse outro banho para vocês, que ele é um banho muito forte também a título de prevenção. E que é interessante que pelo menos uma vez por mês você tome esses banhos, entende? Eu intercalo estes banhos de ervas com os banhos de sal grosso. Então eu vou indicar agora para vocês o banho das 7 ervas. Então, gente, esse banho das 7 ervas, ele é um banho bastante requisitado, é um banho bastante comentado, que eu aprendi com entidades de Umbanda, que eu aprendi com os pretos velhos, que eu adoro. E eles são banhos em que eles protegem você, em que eles afastam as energias negativas mais espirituais, quando elas são mais intensas. E também elas previnem. Agora, pode ser que se torne difícil que você encontre todas as 7 ervas. Então não deixe de tomar banho pelo menos com alguma das ervas que você encontrar. Por exemplo, em casa, eu moro em casa, lá eu tenho plantada a espada de São Jorge. E eu acabo muitas vezes tomando banho só da espada de São Jorge. E eu acabo tomando às vezes o banho só de espada de São Jorge. Eu já tive alecrim, eu já tive arruda, que o jardineiro já arrebentou com os pés, que querido. Agora, sempre que possível que você consiga encontrar essas ervas e consiga reuni-las todas juntas para um banho só, faz isso, ferve a água na chaleira, coloca ali na bacia todas as ervas, depois coloca água fervente sobre essas plantas, abafa quando ela estiver numa temperatura agradável para o seu corpo. Após você tomar o seu banho normal, então jogue essa água dos seus ombros para baixo, nunca molhando a cabeça. Primeira dica, sal grosso. Segunda dica, banho de 7 ervas. Terceira dica, banho de erva, a erva que você encontrar. Quarta dica, proteja a sua casa. Se você, por exemplo, mora em casa, você pode fazer o seguinte: pegue um punhadinho de sal grosso, um pouquinho, coisa de 3, 4 pedrinhas de sal grosso, e toda primeira sexta-feira do mês, coloque esse punhadinho em cada canto da sua casa. Os 2 cantos da frente e os 2 cantos de trás. Cada vez que eu vou colocar esse punhadinho de sal grosso, no canto direito, canto esquerdo da frente, o canto direito, canto esquerdo de trás, eu sempre peço proteção. Deus proteja a minha casa, Deus proteja a minha casa. Querendo ou não, ou querendo sim, na verdade, este pensamento e somado à própria proteção do sal grosso, a energia que ele tem, a gente acaba construindo um pensamento de força. A gente faz com que a nossa casa se torne uma fortaleza, para que nenhuma negatividade entre. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não só espírito negativo não entra mais, quanto pessoas negativas não entram mais. E eu já testei tantas vezes. Pessoas que são negativas mesmo, elas não entram. Pessoas que são falsas. Gente, na minha casa essas pessoas não entram. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu acho que isso foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida, que eu repasso para vocês, porque funciona assim. Tenha fé, porque, aliás, nada disso que eu tô falando funciona se você não tiver fé. Esse pensamento positivo vai transformar a sua mente numa mente de muita fé. Você mora em apartamento? Qual é a dica que eu faço? Você tem somente, por exemplo, uma porta de entrada, ou tem de repente a porta dos fundos. Se você tem essa porta, se você só tem a porta de entrada, não faz mal. Você vai colocar um pouquinho só, 2, 3 pedrinhas de sal grosso
no lado direito de fora da sua casa e no lado esquerdo. E se você tem então outra porta, você faça o mesmo nessa outra porta. Espero ter ajudado também com essas dicas. Você pode usar o sal grosso em vários ambientes da sua casa. Você pode colocar o sal grosso a título de decoração, fica tão bonito, fica tão harmonioso. Eu vou colocar aqui umas fotinhas que eu achei na internet, que eu achei de muito bom gosto e que podem estar te dando ideias criativas para você estar colocando em ambientes, inclusive no seu ambiente de trabalho. Acenda uma vela para o seu anjo da guarda, para o seu anjo protetor. É muito importante. Se você não tem um ambiente espiritual fortalecido, ou se de repente você sabe que na sua casa as energias não estão boas, o ideal é que você acenda essa vela branca em um prato branco, em um local que seja acima da sua cabeça. Acenda para o seu anjo da guarda ou também para o anjo da guarda das pessoas que estão perto de você. Ore por essas pessoas. Se, por exemplo, nesse ambiente estiver muito negativo, estiver muito pesado, coloque ao redor deste prato, ao redor da vela, açúcar branco mesmo. Se você não tem açúcar, também serve mel. Se você também não tem mel, você pode colocar balinhas de qualquer marca, de qualquer bala, assim. Balas doces, claro, né? Não house, não esse tipo de bala. Adoce. A ideia é que você pense em adoçar e deixar a sua vida mais doce. E acenda ao seu anjo da guarda sempre sobre a sua cabeça. E essa então é mais uma dica para você e ela é bastante forte. Lembre-se sempre que a pessoa que ela tem negatividade de você, ou que ela fez esse trabalho, essa macumba para você, não importa. O mal não importa se ele foi feito em terreiro, se ele foi feito dentro de uma casa, dentro de qualquer tipo de ambiente, se foi feito com vela branca, preta, colorida, não importa. Você pode fazer muito mal para uma pessoa com uma vela branca, mas a verdade é que o mal ele tem força mental, não necessariamente física. Tá? E a minha última dica e a mais importante de todas é fé. Fé. Se você não tem afinidade com nenhuma dessas dicas que eu passei para você, você não se sente muito à vontade, você de repente é de alguma religião e você sabe que essas coisas existem, mas você gostaria, você não quer fazer porque você não quer afrontar a sua religião, por exemplo. Se você se percebe como uma pessoa que acredita nessas coisas, sabe que elas existem, eu gostaria que essas negatividades de maneira nenhuma lhe atingissem de maneira que tivesse muito efeito, pelo menos, digamos assim. Você tem que ter fé, não só fé nessas dicas que eu passei, nessas ideias que eu passei para vocês, mas também fé em Deus e fé em você mesmo, fé em tudo que você for fazer e, sobretudo, pensamento positivo em todos os momentos de sua vida. Porque essas negatividades, quando elas chegam, a gente não percebe, às vezes a gente custa muito a perceber que foi uma macumba, um trabalho, um olho gordo de alguém. A gente vai vivendo no dia a dia, num cotidiano tão normal, às vezes numa grande correria, e a gente não percebe. A sensibilidade não ganha corpo na gente. E aí, de repente, a gente começa a não se sentir bem, a gente não tem disposição, a gente não acorda com aquela alegria de viver, a gente não tem... a gente se sente incapaz, a gente se sente diminuído, qualquer coisa que as pessoas falam pra você, ela, sabe... Parece que todo mundo está contra você, parece que você não tem amigos e você começa a pensar dessa maneira. Para tudo, repensa isso, acorda, desperta, porque eu acho assim que se existe algum sentido dessas coisas existirem e elas nos tocarem, é para isso, gente, para que você desperte e para que você coloque a sua mente acima. A gente às vezes vive como um robô, né? Corre pra cá, corre pra lá e faz isso e faz aquilo e não para nunca. E aí é que a gente não percebe, mas o importante mesmo é a gente ser sensível a tudo, aos sentimentos, às emoções, à espiritualidade, ao ser humano, à natureza, ao meio ambiente, aos animais, a tudo. Nós necessitamos aprender a evoluir na sensibilidade. Então, eu acho, pra mim é esse o sentido, assim, se eu me perguntar, Fernando, por que tu acha que essas coisas existem?
na vida da gente? Acho que a resposta é essa, para nos despertar, para que a gente acorde para a verdadeira vida espiritual e a gente saiba como lidar com ela. Da mesma maneira que você aprende a lidar com pessoas falsas, ou pessoas que te caluniam, ou pessoas que te roubem alguma coisa, sabe? Fisicamente falando, há assaltos, a gente não se protege, a gente não coloca a cerca elétrica, a gente coloca as grades na janela, a gente coloca trocentas mil fechaduras numa porta. Uai, e por que você não pode ter várias proteções a nível espiritual também? Então a espiritualidade está aí, sabe? Essas coisas acontecem para que você desperte, por isso a fé. Acho que os banhos, o banho de sal grosso, os banhos de ervas, eles são uma proteção física, eles alimentam a nossa construção de fé, mas a partir do momento que o espírito conseguir evoluir de uma maneira tão imensa, talvez nada disso seja necessário. Até mesmo para você orar por alguém, você não precisa necessariamente ter uma vela acesa. A vela é um símbolo de energia? É físico, nós somos físicos, precisamos da vela. Eu preciso de vela, aliás, eu adoro vela. Eu vou fazer um vídeo só sobre velas ainda. Mas o espírito, ele tem que ser livre. E ele vai aprender um dia a ser livre de qualquer barreira física. Então vamos sempre pensar positivamente e construir a nossa fé como bons filhos de Deus que nós somos. Essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Muito obrigada por sua companhia. Gente, não esqueçam de curtir o vídeo. Se vocês gostaram, curtem o vídeo, comentem, deixem seus comentários. Você já passou por isso? Como você se livrou disso? Conte, sabe? Vamos socializar e inscreva-se no canal, é claro, né? E beijos na alma. Fiquem com Deus.